profecia de 1968, essa profecia foi entregue na Noruega. Ouça. Uma mulher na Noruega, que em 1968 tinha 90 anos de idade, ela teve uma visão do Senhor. E o evangelista Emanuel Minos fazia uma conferência na cidade onde esta mulher vivia. Encontrou-se com ela e ela lhe contou a visão. E ele a escreveu, mas achou tão estranho, para a época, 1968, e ininteligível, entendendo que não tinha sentido, quando ele ouviu aquela visão, aquele relato naquela época, que ele guardou as anotações que fizera numa gaveta. Agora, cerca de 30 anos depois, ele pôde entender o sentido da visão. Então, 68 com mais 30, 98, e eu fiz questão de ir nos sites para procurar, para ver a matéria, e eu vi vários relatos relacionados a essa profecia. Em 98, o pastor Manuel Minos conseguiu então entender, Deus lembrou-lhe e ele foi buscar as anotações, e hoje tem tudo a ver com o contexto em que nós vivemos. A mulher na cidade de Valdres era confiável e bem aceita nos círculos da fé. Eis o que ela viu, preste atenção. Eu vi o tempo antes da vinda de Jesus e o surgimento da Terceira Guerra Mundial. Então, Terceira Guerra Mundial antes da vinda de Jesus. Vi estas coisas com os olhos abertos, isso é, foi uma visão de olho aberto. Eu sou como passando uma tela na frente dela. O mundo surgiu diante de mim na forma de um globo, e vi cada país da Europa, vi a Escandinava e vi a Noruega, o país em que ela residia. E certos acontecimentos que terão antes da volta de Jesus, antes de acontecer a calamidade final que o mundo jamais experimentou. E ela menciona 4 ondas, 4 momentos, 4 ocasiões. Primeiro, antes de Jesus voltar e de romper a Terceira Guerra Mundial, haverá um período de paz como nunca houve. Que ano que ela teve a profecia? A visão? 1968. Não foi o tempo da Guerra Fria? Tempo de paz. A paz reinará entre as superpotências do leste e do oeste. Paz que durará muitos anos, durou décadas. Lembre-se, ela falou isso em plena Guerra Fria. Neste tempo de paz, as nações serão desarmadas. Na Noruega também, e não estamos preparados para quando a guerra surgir. A Terceira Guerra Mundial partirá de um lugar improvável de onde ninguém espera. Segundo a visão, vai sair de onde? De um lugar improvável, de onde ninguém espera. 2. Os cristãos passarão por um tempo de mornidão espiritual. Tem a ver essa profecia com os tempos que vivemos? Os cristãos passarão por um tempo de mornidão espiritual sem paralelo na história. Isso é, um tempo que nunca houve igual. Afastando-se do evangelho verdadeiro, deixando de viver a verdadeira fé, os crentes desprezarão qualquer pregação penetrante. Isto é, os crentes vão preferir ouvir pregadores que lhes falem o que lhes agrada e não o que lhes confronta. E se forem confrontados, ficam com raiva. E abandonam a fé ou abandonam a igreja. Não quererão, como antigamente, ouvir sobre o pecado e a graça, sobre a lei e o evangelho, sobre o arrependimento e restauração. Ao contrário, a mensagem será substituída pela pregação da prosperidade, felicidade do crente. O mais importante nessas mensagens será o sucesso. Ser alguma coisa, possuir bens terrenos, coisas que Deus nunca prometeu desta maneira. Não quer dizer que Deus não abençoa e Deus não prospera. Mas as que eu conheço da fé nos últimos 30 anos, uma chamada doutrina da prosperidade, ensinando em que se coloca Deus contra a parede e ele é obrigado a fazer.
Uma coisa é o absurdo da doutrina da prosperidade. A outro lado oposto, antagônico, é a doutrina da miséria. Nós não somos da doutrina de Francisco de Assis, de pé no chão. Nós somos da graça em nome de Jesus. Nem forçar a Deus com tais ensinos e muito menos achar que não temos direito a ser abençoados, felizes e prósperos. Vamos para frente. Então nós somos bíblicos. Você dá um glória a Deus? Os templos, em vez de serem usados para a pregação do evangelho, como vem sendo feito por gerações, como tomar a cruz e seguir a Jesus, onde deveriam os irmãos se reunir para avivamento e arrependimento, serão ocupados pelo entretenimento, as artes e cultura que invadirão as igrejas. Este será uma das coisas mais marcantes que acontecerá, ou que antecederá a vinda de Jesus. 3. Haverá uma desintegração moral dos países como nunca antes ocorreu em sua história. As pessoas viverão como se fossem casadas, sem serem casadas. Haverá muita impureza antes do casamento. A infidelidade conjugal será aceita como coisa comum e justificada de todas as maneiras. Os crentes aceitarão estas coisas como normal, até mesmo o pecado contra a natureza humana. Antes da volta de Jesus, haverá programas de TV como nunca antes. Os programas de televisão serão tomados por cenas de violência, assassinato, destruição do próximo, e não nos sentiremos mais seguros andando pelas ruas. É esse tempo ou não é? As pessoas imitarão o que verão na TV. Nenhuma estação de TV será diferente. Muitas estações estarão cheias de violência. As pessoas se agarrarão às televisões como entretenimento. Veremos cenas terríveis de crimes e destruição das pessoas. E isso se espalhará pela sociedade. Cenas de sexo e de intimidade entre duas pessoas serão mostradas para quem quiser ver. Acontecerá, e você verá essas coisas acontecerem. Tudo o que temos será desprezado e a indecência aparecerá diante dos olhos de todo mundo. Abra um parêntese. Ela não conhecia o celular porque não existia. Muito menos o smartphone, que é uma televisão na ponta dos dedos, onde tem imagens, acesso a imagens. Por isso ela não falou. É preciso entender isso. O profeta recebe a revelação, mas ele, ao transferir, ele não vai falar de uma coisa que ele não tem nem ideia do que seja. Ele fala conforme aquilo que ele conhece na época. Portanto, ela não sabia da influência tão poderosa e desastrosa do celular em nosso tempo. Hoje nós estamos acompanhando a guerra ao vivo. Hoje tem acesso a tudo. Pouco tempo eu falei aqui de um profissional falando de crianças pequenas que não deveriam ter acesso à tela de um smartphone, de TV, de jeito nenhum. Eu naquela ocasião falei até os 2 anos, mas esses dias eu estava estudando novamente e vi profissionais falando que até os 6 anos criança não deveria ter acesso a tais telas para o bem delas. Mas os pais permitem porque faz os meninos ficar caladinho, paradinho, bacaninha, sentadinho, mas eles não sabem que os filhos estão sendo cegados. Estão sendo manipulados. E eles entram num vício, numa dependência para a vida toda desses meios de comunicação, dessas influências todas, com toda porcaria, toda podridão que ela oferece. Então eu lhe digo, você ainda tem tempo de mudar essas coisas na sua casa. Para o bem da visão, da vista deles, para o bem emocional, espiritual, psicológico deles. Amém? Vamos lá. 4. Pessoas de países pobres inundarão a Europa. Em 1968 não havia imigrantes na Europa. E hoje o mundo está tomado de imigrantes. Eu estava vendo, só para você ter ideia, só na Europa passa de 50 milhões de muçulmanos. Não estou nem falando de outros países, muçulmanos. A França está tomada por muçulmanos. E se você não sabe, o muçulmano crê que todos têm que se converter a Allah. O radical,
ele crê que todo judeu tem que ser eliminado, e os infiéis, que são os cristãos, também devem ser eliminados. Hoje a guerra acontece, e do mesmo jeito que durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus eram perseguidos, suas casas marcadas, hoje já estão perseguindo, matando, marcando suas casas, protestos pelo mundo afora. Como se eles não tivessem o direito de se defender das atrocidades que receberam. Até porque, me parece, uma judia influente que disse certa vez que se o Hamas ou os muçulmanos baixarem as armas, haverá paz. Mas se os judeus baixarem as armas, eles serão eliminados. Golda Meir. Golda Meir. Ok, isso é um fato. Então eles precisam de fato estar se defendendo. Vamos lá. Bem, o mundo está sendo tomado, Europa, Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem em torno de 8 milhões de muçulmanos. O mundo está sendo tomado por imigrantes, especialmente dessa fé ou dessa religião. Por isso a gente vê hoje os protestos pelo mundo afora, e eles tomam as cidades, protestando em favor da Palestina. Já temos falado vários domingos sobre, quem tem estado aqui consegue compreender o que nós estamos falando. Serão tantos imigrantes que a população começará a tratá-los com desprezo. Serão tratados como foram os judeus antes da Segunda Guerra, então se encherá a medida dos nossos pecados. E à medida que ela falava, lágrimas escorriam da sua face. E ela disse: a terceira grande guerra romperá ou iniciará. Será uma guerra curta. Segundo essa profecia, essa visão, a guerra, uma terceira guerra mundial acontecerá e ela será curta. E ela diz: eu não verei, mas vocês verão. As guerras que presenciei enquanto vivi são brincadeiras de criança comparadas a esta, e acabará com uma terrível explosão nuclear. O ar ficará irrespirável em vários continentes, América, Japão, Austrália e nações ricas. A água ficará contaminada, somente um remanescente viverá. O remanescente das nações ricas tentará se mudar para os países pobres, mas os países pobres os tratarão da mesma maneira como foram tratados antes. E ela diz: estou feliz porque não viverei para ver essas coisas, mas quando chegar o momento dessas coisas acontecerem, você deve criar coragem para contar. Ela diz para ele: recebi essas coisas de Deus e nada do que falei vai contra o que a Bíblia diz. Aquele que tem seu pecado perdoado e tem a Jesus como Salvador e Senhor estará salvo. Tem uma segunda profecia, e essa foi liberada em 1937, também na Noruega. Ouça. O tema é quando o óleo fluir. Um presbítero de uma igreja pentecostal em Moss, na Noruega, Martin Anderson, ouviu a seguinte profecia naquela cidade em 1937, quando o óleo correr pelo Mar do Norte ao longo da costa da Noruega, as coisas começarão a acontecer e o retorno de Jesus estará próximo. Ouça. Quando essas palavras foram proferidas, as pessoas pediram que o homem se calasse e parasse de falar besteiras. Em 1937, era besteira falar sobre oleodutos ao longo da costa da Noruega. Hoje, as grandes empresas petrolíferas do mundo bombeiam óleo da costa norueguesa. A Noruega é o terceiro maior produtor de petróleo depois da Arábia Saudita. Conclusão: estas profecias indicam que a volta de Jesus está muito mais perto. Agora, Gênesis 12, 2 e 3 diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Israel existe
por causa dessa aliança que Deus fez com Abraão, que a partir dele formaria aquele povo e depois disso alcançaria a partir da sua descendência as nações da terra. Isaías 42, 6 e 8 diz: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela minha mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Gentios somos nós, os povos das outras nações da terra. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor e este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outro, nem a minha honra darei às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, as primeiras profecias já se cumpriram, novas coisas eu vos anuncio, e antes que aconteça, eu vos farei ouvir. Isaías 46, 10, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a eternidade, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Precisamos recuperar a compreensão bíblica acerca de Israel, da importância de Israel para as nações do mundo. O Deus a quem adoramos, em mais de 200 ocorrências nas Escrituras, insiste em ser chamado pelo seu nome próprio, o Deus de Israel. Você pode repetir? O Deus de Israel. De novo. Israel tem um Deus, o Todo-Poderoso, o guarda de Israel, como diz a palavra. Na verdade, permitimos que o humanismo e outras teorias roubassem e obscurecessem a nossa preciosa herança de Israel. Israel é o relógio do mundo, você pode dizer? De novo. O que acontece em Israel é prenúncio do que a seguir acontecerá ao mundo. Hoje, enquanto orava hoje à tarde lá no sítio, eu mencionava o Deus de Israel. E comecei a pensar nisso. E diz: o Senhor não abandonará aquele povo. Quando aquele povo foi para o Egito, Deus avisou a Abraão que eles iriam. E disse que os tiraria. E os tirou. No Egito tentaram matar, foram escravizados por 400 anos e tentaram matar as crianças. Deus os tirou. Tirou com mão forte. Em toda a sua história, o inimigo se levantou e Deus sempre foi a bandeira de Israel. Deus sempre foi o protetor de Israel. Aleluia. Depois do reino de Saul, Davi, tempo áureo, governo de Davi, Salomão, Roboão, a divisão do reino Israel e Judá, o povo foi distanciando do propósito de Deus, e Deus havia levantado Israel como luz para os gentios. Diga, luz para os gentios. O propósito de Deus é que aquelas nações politeístas conhecessem e soubessem que existia um único Deus e que Israel era o representante dele. Que ao verem Israel servindo a Deus, um povo minúsculo e fraco, recebendo cuidado e graça de Deus, as nações da terra pudessem ter temor a Deus e se aliançarem com Deus como seu Senhor. Mas Israel entrou por um caminho de desobediência que culminou, apesar dos avisos dos profetas, das convocações dos profetas, culminou com o seu cativeiro, que durou 70 anos, como Deus havia dito que seria, como consequência da desobediência. E Deus depois disse: eu vou tirar, e eu vou levantar um homem chamado Ciro. 200 anos antes desse homem nascer e existir, Deus já tinha dado o nome dele, disse que ele seria rei, e que ele liberaria seu povo e abençoaria, colocaria recursos e tal, todo o aparato do seu país
para que eles pudessem voltar, e assim aconteceu. E a cidade, o muro da cidade reconstruído em 52 dias, apenas um milagre. Antes ainda, nesse intervalo até a vinda para a nova terra, houve um dia marcado de matança no tempo de Esther. E Deus poupou seu povo novamente. Deus continuou guardando o seu povo o tempo todo. Depois eles foram espalhados pelas nações da terra, o país deixou de existir, e esse povo, o que é chamado de diáspora, dispersão, foi disperso pelas nações da terra, e Deus continuou guardando, protegendo o seu povo, prosperando e abençoando. Vem a Segunda Grande Guerra Mundial, e o diabo sempre odiando o povo judeu. Por quê? Porque é a nação de Deus. E na Segunda Guerra Mundial, Satanás, na figura de Hitler, decidiu exterminar, e exterminaram 6 milhões de judeus, mas Deus sempre manteve um remanescente. Atrocidades que o mundo todo continuou dizendo 80 anos depois que nunca mais aconteceria coisa igual, e hoje volta tudo a acontecer. De um ódio louco. Que ódio? Satânico. É o diabo que põe no coração. Bem, tudo começou lá em Israel, em Jerusalém, e tudo vai terminar lá. Se essa tal terceira guerra mundial será agora em nosso tempo, possivelmente será. Muito provavelmente. E se tudo que está armado, preparado lá, todo o cenário. Semana passada nós mostramos o rio Eufrates seco, de onde as nações passarão para a guerra do Armagedon. Ele secou. O fértil. Rio Eufrates é lá do Éden. Um dos 4 rios. E ele secou. Portanto, o cenário está preparado para uma terceira guerra mundial. E mais, com apoio, guarde o que eu vou te dizer, das elites do mundo, ou da elite do mundo. Os chamados controladores do mundo. Famílias como Rockefeller, Rockfield, como Bill Gates, e outros, que às vezes eu esqueço os nomes, planejam reduzir os 8 bilhões de habitantes da Terra para 1 bilhão. Tentando das mais diversas formas, é por isso que a guerra da Ucrânia, Rússia com a Ucrânia não acaba, porque eles têm interesse. Primeiro porque eles querem quebrar a economia mundial, já falei isso várias vezes. Então as guerras também são importantes para quebrar a economia mundial. Já te falei que eles estão por trás de vírus, de bactérias, de vacinas, porque o propósito é eliminar a população da Terra. Porque eles querem criar um novo governo mundial único e uma única moeda mundial única. E para isso acontecer, é preciso eliminar, acabar com o que hoje existe. Então, tem apoio dessa elite. São os anticristos, que ainda levantará o anticristo, o governador mundial único. O Cristo ressuscitado dá-nos uma mensagem urgente no livro de Apocalipse. Um aviso para os cristãos e as igrejas se prepararem para os últimos dias. É surpreendente para nós ver que 5 em cada 7 igrejas não estão preparadas. Pois tem sérios problemas espirituais, até mesmo a grande Éfeso perdeu o seu primeiro amor, indicando que isso mesmo seria um grande problema para as igrejas do fim dos dias, o nosso tempo. Sem exceção, toda a igreja é avisada pelo mestre para estar preparada e vencer. 8 vezes no Apocalipse o mestre diz: quem tem ouvidos, ouça. Essa expressão assegura-nos que é realmente o mestre quem fala, pois ele usou essas palavras muitas vezes no seu ministério terreno. Hoje muitos cristãos e igrejas deixaram de vencer e estão sendo vencidos pelo mundo e pelo engano do diabo. Em Gênesis, Deus ordenou o homem que governasse a terra, mas hoje vemos a terra governando o homem
Pense em alguns exemplos. Deus criou o homem para governar as plantas do campo e a sua missão era cultivá-las. Hoje vemos a uva e o seu subproduto, o vinho, dominando o homem, a bebida. Vemos a planta do tabaco, a planta da maconha, a planta da papoula, dominando o homem, já que muitos milhões estão escravizados por tais vícios. Simplesmente devemos começar a viver hoje como vencedores através de Cristo Jesus. O Mestre nos garante que venceu este mundo e nós podemos também vencer. Dê um glória a Deus. E em 1 de João 5:4 lemos: pois todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. Aleluia! E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus fez tudo possível para nos tornar vencedores. Você crê nessa palavra? Dê um glória a Deus. Ele nos salvou pelo sangue de Cristo. Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós para nos conduzir, para nos consolar, para nos animar, para nos encorajar, para nos ensinar. Aleluia! Devemos ter o cuidado de obedecer ao seu Espírito, como diz as Escrituras em Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, em que vocês foram selados para o dia da redenção, para o dia da volta de Jesus. O que é isso? Quem é de Deus tem o selo de Deus na vida. Está selado. E quem é de Deus confirma isso, comprova isso com frutos. Com uma vida na presença de Deus, em obediência ao Senhor e à sua palavra. Devemos lembrar que Noé sobreviveu ao dilúvio que destruiu o mundo, porque a sua arca foi selada com piche por fora e por dentro. Gênesis 6:14. Devemos deixar que o nome de Deus esteja em nossas testas. Apocalipse capítulo 14, versículo 1, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Assim como o sacerdócio do passado tinha esse nome em suas testas, a gravura dizia: Santo ao Senhor, ou santidade ao Senhor. Conforme Êxodo capítulo 28, 36 a 38, Deus diz sobre tais pessoas no Salmo 91:14: eu o protegerei, porque ele reconhece o meu nome. Diga: eu sou de Deus. Confirma essa palavra em fé, em nome de Jesus, que ninguém se perderá. Aleluia. Glória a Deus. É incrível ver pessoas nos últimos dias vencendo a Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Aleluia! Apocalipse 2:11. Estes santos enlouquecerão a Satanás com as suas façanhas. Como em Atos dos Apóstolos foi dito dos crentes, esses que transtornaram o mundo e chegaram até nós. Igreja, é tempo de avançar, não é tempo de temer. Quem tem que ter medo é quem não tem Jesus como Senhor e Salvador da vida. Mas o Senhor quer uma igreja santa, uma igreja ousada, uma igreja que ama o pecador como Jesus ama, uma igreja que anuncia a palavra da salvação, uma igreja que trabalha, que convoca, oh meu Deus, uma igreja que chama as pessoas a deixarem o caminho da perdição eterna para o reino de Deus. Você não tem que temer. Tudo que o diabo quer nos ocupar, tudo que o diabo quer é nos arrumar tanto problema, tanta confusão, tanta ocupação, tanta opressão para que a gente fique paralisado. Que o diabo quer nos fazer ter medo e você não precisa ter medo. O Todo-Poderoso, aquele que é mais do que vencedor, aquele que recebeu o nome que está acima de todos os nomes, Jesus, o Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele o culto. Ande na presença dEle e não tema o que virá. É tempo de ajuste, é tempo de conserto, é tempo de arrependimento. Deus não está preocupado com o que você fez até agora. Deus quer que você se posicione agora em arrependimento e assuma uma postura, uma posição. Tem gente que fica paralisado a vida toda com acusações do diabo, de coisas que ele fez ontem, que ele fez no passado, há 20, 30, 40, 50 anos. Não, o sangue de Jesus os purifica de todo pecado. Você é o braço de Deus, você é a mão de Deus, você é os olhos de Deus, você é as pernas de Deus.
Você é quem recebeu autoridade, porque foi comissionado por Jesus. Eis que vos dou autoridade. Tem autoridade espiritual sobre a sua vida. Se posicione em nome de Jesus para viver como Deus quer que você viva e vença o pecado. Mais do que reagir a contra-ataque do inimigo, Deus quer que a igreja haja. Deus quer que a igreja vá. A igreja primitiva não temeu a força do império. O apóstolo Paulo foi levado para Roma, capital do império. E a casa de César, o centro do governo, foi sendo alcançado pelo evangelho da graça de Deus. Em uma das suas cartas ele diz: eu fui livre da boca do leão. Era para ser condenado aquele dia e lançado na arena. E Deus o livrou. Na mesma carta ele diz, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para estar comigo, para me dar um apoio. Mas Jesus estava comigo. Os outros me deixaram, mas Ele estava comigo e Ele continuará me livrando. E Ele diz: eu estou sendo oferecido por libação como oferta. O tempo da minha morte e da minha partida é chegada. Combati o bom, foi a carta a Timóteo, combati o bom combate e guardei a fé. Não tema, não tema, diz o Senhor. As lutas que você enfrenta é café pequeno para o teu Deus. Assim como as nações se enfurecem contra Israel, o guarda de Israel se levanta. Nós mostramos numa tela aqui que 96% daquele território é todo muçulmano, e um pedacinho de 4% só que é de Israel, Estado judeu. E ali dentro ainda, dentro desse 4% ainda está o Hamas. Aquele que prometeu é fiel, o guarda de Israel não dorme, não dormita. E ele diz que abençoará aqueles que orarem pela paz de Jerusalém, que haja paz nos teus muros. Portanto, faça conserto e ande com seu Deus. Se posicione, peça ajuda, permita ser pastoreado, vá para uma célula. Tem luta na vida da gente que a gente não vence sozinho, a gente precisa de alguém para nos ajudar. Tem pecados na vida da gente que a gente precisa ser confrontado por alguém. Confessar só para Deus não vai resolver. Não é porque Ele não tem o poder para fazer, mas é porque a gente vai cair de novo. E quando a gente trata com alguém igual a gente, que vai nos confrontar e dizer: como é que está aquela área da sua vida? Como é que está aquela área? Isso fala de discipulado. Crentes que amam a Jesus ajudam a cuidar uns dos outros. Não são meros religiosos, são discípulos do Altíssimo. Peça ao Senhor para mudar seu coração, mudar sua visão, seu entendimento. Peça ao Senhor para que as prioridades do reino de Deus estejam na sua vida. Vamos dizer comigo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais, isso é, todas as coisas que você necessita na sua vida serão supridas. Israel é o relógio de Deus, está funilando, o tempo é curto, tudo pode acontecer tão rápido, mas não pare. Continue trabalhando, continue sonhando, continue agindo, continue. Mas faça tudo isso no temor do Senhor. Mas faça tudo isso como uma missão de ser boca de Deus para tirar as vidas das trevas para a maravilhosa luz de Deus.